Romanos, capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra: pois quando eres escravos do pecado, eres livres da justiça. Que frutos tinhais então naquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende por vosso fruto a santificação, e como fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode sentar. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Palavra de Deus que vem a nós nessa manhã. Ela vem nos falando de um episódio da Bíblia onde o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos romanos, a igreja que estava em Roma. Ele vem falando com eles, ele vem trazendo aí a sua lembrança, um tempo onde eles eram escravos. Quando ele fala aqui, e escravos de uma coisa, de uma palavra chamada pecado. Diz assim, o primeiro versículo que lemos diz assim: pois quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram livres da justiça. Vamos entender primeiro isso aqui. O apóstolo Paulo fala aqui aos romanos, a igreja que estava em Roma, que quando eles eram escravos do pecado, como é que a gente pode dizer que nós somos escravos do pecado? É quando aquilo que é pecado, aquilo que é errado para nós fazermos, aquilo que Deus desaprova e aquilo que, no final das contas, vai fazer mal para nós depois. Porque aquilo que Deus estabeleceu como pecado é pensando no nosso próprio bem-estar, como bom pai que Ele é. Por quê? Porque Ele ama a gente. Por quê? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós venhamos ter uma vida abençoada em tudo neste mundo aqui, e uma vida porque geralmente o pecado ele vai prejudicar diretamente a nossa saúde, porque geralmente aquilo que Deus proíbe como pecado lá na frente vai prejudicar diretamente o nosso bem-estar, a nossa saúde. E Deus ele
ele fala que isso é pecado, pensando até mesmo no nosso próprio bem lá na frente. Porque ele quer o nosso bem. Porque Deus nunca vai querer o mal de ninguém. E sempre vai querer o nosso bem. Porque ele ama a gente. Porque ele ama-nos. Quem quer o nosso mal é o adversário. É o inimigo de nossas almas. E há um momento na nossa vida em que a gente é escravo do pecado. Por exemplo, eu vou usar a minha própria vida quando eu estava escravo de uma prática que era pecado e só me fez mal, e se eu não tivesse deixado de fazer essa prática, talvez eu estivesse até morto hoje em dia. Que eu era escravo do álcool, eu era escravo da prostituição. E o que o álcool faz na vida das pessoas? Ele só dá prejuízo para nós. Ele nos dá uma alegria de momento, ali enquanto estamos ali brincando, nos divertindo ali, mas é uma diversão que ela vai terminar, ela vai acabar logo. Só que depois vai vir a consequência daquilo dali. Porque nós prejudicamos ali o nosso fígado, estômago, o nosso cérebro, tudo é prejudicado. Porque depois a pessoa vai vomitar, passa mal, dá dor de cabeça, que é a ressaca no outro dia que dá, violenta. Né? E sem falar na parte financeira também, que às vezes a gente gasta tudo que tem numa noitada e no outro dia a gente não tem nem para comprar o pão do café da manhã ou o almoço do outro dia. Mas quando a gente é escravo disso, a gente fica cego por aquilo, porque aquilo passa a ser senhor da nossa vida, senhor da gente. A Bíblia ela foi escrita em um tempo onde as pessoas tinham os seus senhores. Era como se fosse as pessoas, os servos, como se fossem os escravos. E os senhores eram os donos dele. Então o apóstolo Paulo usa esse termo aqui de escravo, porque todo escravo ele tinha o seu senhor. E o que escraviza o ser humano no erro, no pecado, naquele que faz prejuízo para ele mesmo, não é o Senhor dos exércitos, mas é o Senhor das trevas, que escraviza nós aqui naquilo dali. E quando a gente é escravo, muitos escravos eles viviam presos, viviam algemados. Então é isso que o pecado ele acaba fazendo na vida das pessoas que são escravos dele. Ele prende a pessoa naquilo dali, e a pessoa muitas das vezes até ela quer se libertar, mas ela não consegue. Mas ela não consegue se libertar, porque ela está presa, ela é escrava daquilo dali. E quem está preso sozinho não vai conseguir se libertar. É igual se alguém é preso e vai parar na cela de uma penitenciária. Ele lá sozinho, ele não vai conseguir se libertar, sair daquela prisão.
Se alguém aqui fora não lutar por ele, não levar a causa dele diante de um advogado, para que o advogado venha advogar aquela causa dele. Só que isso nós estamos falando dos crimes que também são pecados, que as pessoas cometem delitos e acabam indo presos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de escravos do pecado, presos pelo pecado. E somente um advogado pode libertar as pessoas desse tipo de escravidão. E o nome desse advogado é Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode libertar aqueles que são escravos do pecado. Como um dia eu era, e para a glória de Deus consegui sair disso. Mas eu consegui sair porque eu tinha alguém de fora apresentando, levando minhas causas para esse advogado, que era minha mãe, que orou anos da vida dela para que eu fosse liberto dessas práticas. E como eu falei, eu não tive lucro nenhum. O apóstolo Paulo fala aqui. Ele, no primeiro versículo, ele fala que quando éramos escravos do pecado, a gente era livre de quê? Da justiça. O que significa isso? A primeira parte eu expliquei, só fui explicar o que é ser escravo do pecado. Agora eu vou explicar o que é ser livre da justiça. Quando a gente é escravo do pecado, muito raramente nós vamos dar ouvidos à voz de Deus. Raramente nós vamos dar ouvido à voz do Senhor. A não ser quando os grilhões estiverem já ferindo a gente. A não ser quando os açoites do Senhor que escraviza as pessoas, que é o diabo, do açoite ele doer demais na gente, e a gente não parar para ouvir. Só é nessas horas das vezes que a gente quer ouvir. Felizmente nós somos assim. Nós somos desse jeito. Porque eu também só quis parar para ouvir a voz do Senhor, que poderia me libertar da escravidão do pecado, no momento que eu estava sofrendo, e quase até mesmo morrendo. Que Deus tenha misericórdia e me livrou das garras da morte. Só que o apóstolo Paulo fala aqui, quando a gente era escravo do pecado, escravo daquele que pratica e não se arrepende, pratica e não está nem vendo, não está nem aí. Faz e não está nem vendo. Mesmo que depois lá na frente ele vai receber aquela consequência de tudo que ele fez. Como já falei, vai estragar o seu corpo físico, gastar todo o seu dinheiro, e às vezes essas coisas levam a pessoa a perder família, perder marido, perder esposa, perder filhos. Porque muitos dos filhos que estão aí perdidos foi porque muitas das vezes os pais eles não deram às vezes a devida atenção para os seus filhos, ou não deram o exemplo do caminho que eles tinham que seguir. Eles acabaram entrando pelo caminho errado, mas tudo começou às vezes lá na vida dos pais. Mas a Bíblia diz, igreja, que Jesus é aquele que vem endireitar os caminhos tortuosos. Jesus é aquele que vem aplanar, vem deixar plano, sabe, os terrenos montanhosos. Jesus pode consertar as coisas, pode libertar o ser humano da escravidão, do erro, do pecado, e consertar as coisas. E quando fala que quando a gente era escravo do pecado, a gente estava livre da justiça, significa, em outro tempo, que a gente não queria saber das coisas de Deus, porque a própria escravidão do pecado não deixava, porque o pecado afasta a gente de Deus. A presença de Deus se afasta de nós. Deus continua amando a gente, mas Ele não pode ficar junto. Ele não pode ficar junto de nós quando nós estamos fazendo o que é errado. Porque Deus ele é santo, Ele é puro.
E o pecado a Bíblia trata como imundícia. Então, Deus ele não pode ficar, o Senhor não pode ficar, igreja, numa pessoa dividida, uma pessoa que aqui está com Deus e aqui larga um pouquinho dele e quer ficar um pouquinho do lado do imundo. Não. A palavra fala que a pessoa, o servo, o crente, ele deve ser sim, sim ou não, não. E o que passa disso é procedência do maligno. E o apóstolo Paulo, ele fala, quando a gente estava escravo do erro, a gente estava livre da justiça, veja bem. O que é livre da justiça? É livre do salário. É livre, melhor dizendo, é livre de uma cobrança maior, vamos dizer assim. Uma cobrança maior de Deus. Como assim, pastor? Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que seria melhor para nós nunca tivermos ouvido falar de Deus, de que um dia nós ouvimos falar de Jesus e nos afastarmos dele, ou não dermos o devido crédito, o devido valor que ele merece ser dado, por tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, por tudo que ele sofreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ser libertos das garras do pecado e das garras do mal. Então, a cobrança, ela chega maior para a vida daquelas pessoas que já têm um conhecimento maior de Deus do que aquele que está lá fora, que é escravo ainda. Ele vai ser cobrado, ele vai ter prejuízos também, mas o salário vai chegar mais pesado, a consequência mais pesada é na vida daqueles que já sabem, que já ouviram pela palavra de Deus, pela voz do Senhor, o que é para fazer, o que não é para fazer, que não ouviram só do pai e da mãe, mas ouviram da própria Bíblia, da própria pregação, do próprio ensino do Senhor, o caminho do bem e o caminho do mal, e ainda assim às vezes escolhe o caminho do mal, o caminho do erro, mas está sabendo, já foi esclarecido para ele não fazer aquilo, mas ele vai ainda, porque ele ainda quer aquilo dali. E então, para esse, a cobrança já vai ser um pouco maior, porque a palavra diz que a gente nunca tem conhecido, do que um dia conhecer e se desviar, que um dia conhecer e fazer aquilo que não é mais para nós fazer. O apóstolo Paulo fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Ele quer dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Deus me deu a vida, eu faço dela o que eu quiser. Mas agora que eu conheço a Deus, não sou escravo do pecado mais, que eu conheço quem é Jesus, agora eu sei também, a vida pode ser minha, mas nem tudo convém mais a mim fazer. E ele continua falando, ele faz uma pergunta aqui aos romanos: que frutos tinhais então naquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. O apóstolo Paulo fala aqui: que fruto, que coisa, o que de bom, como eu acabei de falar na minha própria vida, que coisa boa eu tirei do tempo que eu estava escravo das coisas que eu fazia, de errado que eu estou fazendo, plantar mal na minha própria vida. Que fruto, que proveito eu tive? Nenhum. Que hoje em dia eu testemunho, porque existem pessoas que estão passando pelo que um dia eu passei. Eu testemunho das coisas que eu fazia antes, para a pessoa ver que é possível também ele se libertar, que é possível também Deus mudar a vida dele. Mas são coisas que não eram boas, que nos traz o quê? A vergonha, que nos envergonha. Quando a gente faz alguma coisa de errado, automaticamente esse próprio erro lá na frente, ele vai cobrar de nós.
O próprio eu lá na frente vai cobrar de nós, fazendo a gente passar o quê? Passar vergonha. Porque o Satanás, o diabo, ele não quer honrar ninguém, ele quer envergonhar as pessoas. Enquanto Deus quer pegar a nossa vida, transformar a nossa vida e quer nos honrar na terra. Para pessoas que olhavam um dia para nós como pessoas que não tinham mais jeito, que não tinham mais solução, que era um caso perdido para a sociedade, e às vezes até papai e mãe, às vezes eles desistem dos seus filhos. Mas o Senhor, não. Deus não desiste. E se nós estamos aqui respirando em cima dessa terra, é porque Ele não desistiu da gente ainda. Mesmo com as nossas falhas e os nossos erros. E se nós somos escravos